Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre sistema digestório para a turma 229, dia 3/9/2021. Já está disponível no EAD, lá no nosso Moodle, a aula a respeito desse assunto, uma aula gravada, né? Uma videoaula gravada que está disponível no YouTube. E hoje a gente vai fazer essa aula de maneira síncrona. Eu vou apresentar para vocês de maneira síncrona. Depois da aula aqui, já está disponível para vocês um questionário que vai ser a atividade avaliativa da parte de sistema digestório. É um questionário com 5 questões, tá? Que vocês podem fazer, são questões múltipla escolha, que vai valer nota de 0 a 10 para essa parte de morfofisiologia humana. A intenção é sempre ter várias atividades avaliativas, assim, para que vocês tenham várias oportunidades de somar a nota de vocês. Beleza? Alguém já tentou fazer o questionário? Eu ainda não fiz. Não? Ninguém? Tá. Então, beleza. Então, depois da aula, vocês podem ir lá fazer a tentativa, né? Eu vou pôr para apresentar aqui. A ideia é que vocês vejam a apresentação agora. Tá aparecendo a apresentação para vocês? Está. Opa. Ixi, saiu, né? Uhum. Tá, apertei um botão errado aqui, peraí. Vamos começar de novo. Foi? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o sistema digestório. Eu acho que vocês já devem ter bastante conhecimento a respeito desse sistema, né? A primeira coisa que eu quero fazer, então, é perguntar para vocês. Vocês conhecem ou lembram o nome de algum órgão que faz parte do sistema digestório? Não? Sim, eu acho, né? O estômago. Eu não sei se é um nome. Estômago. O estômago é um dos órgãos do sistema digestório. Aí o Esôfago. esôfago é outro órgão Fígado. do sistema digestório. Fígado também. Além de ser do sistema digestório, é do sistema endócrino, né, glandular. A boca, a Maria lembrou, vesícula. Sim, são vários órgãos, né? E qual que vocês acham que é a principal função do sistema digestório? Trazer nutriente para o corpo? O pâncreas já vai ser mais o sistema endócrino, né? Que é da parte de glândulas. Ele secreta insulina, né? Secreta vários hormônios. Sim, não sei quem que é Holly Knight, mas ela disse que a principal função do sistema digestório é digerir, né? Então, o que ela tem que fazer? O que o sistema digestório faz? Ele pega o alimento, né? E quebra ele em pedaços cada vez menores até possibilitar que a gente consiga absorver os nutrientes contidos nele, certo? E aí vocês devem imaginar que deve ter um monte de nutrientes, né, que tem lá dentro desse alimento. E a questão é que cada nutriente ele tem que ser digerido de uma forma. Alguns nutrientes conseguem ser digeridos em pH básico, outros vão ser digeridos em pH ácido, alguns precisam de enzimas, outros já são facilmente absorvidos, né? O Felipe está lembrando, né, que uma coisa que falam é que é bom mastigar bem antes de engolir, para o corpo digerir com mais facilidade. Sim, quanto melhor mastigado o alimento, menos trabalho ele vai dar para o seu sistema digestório, né, terminar de quebrar ele e possibilitar que você absorva o que tem nesse alimento.
Mas, de forma geral, vocês devem ter percebido que eu tenho começado minhas aulas, porque os alunos pediram bastante, com algumas questões, né, de que caíram em vestibular e Enem, são sempre as mesmas, mas a intenção é mais que vocês tenham uma ideia de como que a, o assunto é cobrado, né, em vestibular, porque é uma demanda que vem dos alunos para a gente. Mas vamos lá. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Primeiro, o que é lipídio? Alguém lembra? Gordura? Gordura. É isso, tá? Lipídios são gorduras, tá? Então as gorduras precisam ser emulsificadas, tá? Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar. O que é uma substância que tem natureza apolar? Não? É a, Eita, não lembro. é a substância que a molécula não tem polos, portanto, ela não é solúvel em água, tá? As gorduras não são solúveis em água de forma geral, elas são apolares, porque a água é polar, ela tem polos. Agora, a gordura se dissolve bem em álcool. O álcool é polar, é apolar. É, o, ela vai se dissolver bem com sabão, porque o sabão, a molécula do sabão, ela tem uma parte apolar e outra parte polar, né? Então, por isso que a gente passa detergente no que está engordurado para tirar a gordura. Bom, esses ácidos atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios, agir como detergentes, tornar os lipídios anfifílicos, promover a secreção da lipase, estimular o trânsito intestinal de lipídios. O mestre dos magos já acha que é letra A, né, que vai hidrolisar os lipídios. Hidrolisar, hidrólise é quebra com água, tá? Então, se eu falo que alguma coisa vai ser hidrolisada, é que ela vai ser quebrada com água, tá? Bom, já já a gente vê. Eu só tive aqui o João falou que é a letra E, né? Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Alguém tem mais alguma que acha que pode ser? Não? Então vamos passar para a próxima questão. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades nas membranas das células, que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento: colocar 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobra, simulando microvilosidades, conforme a figura 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto a quantidade de água absorvida pelo papel dobrado foi de 12 ml. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células nas paredes internas do intestino é de manter o volume de absorção, aumentar a superfície de absorção, diminuir a velocidade de absorção, aumentar o tempo de absorção ou manter a seletividade na absorção. Essa parece ser mais fácil, né? Porque praticamente todo mundo foi na letra B, porque deve ter lembrado aí que microvilosidade tem a função de aumentar a superfície de absorção. Correto, Raíssa, João, Felipe, Sara? Todo mundo lembra disso? Beleza. Bom, quais são então os principais órgãos do sistema digestório? O primeiro que vem à mente da gente, mas que muita gente às vezes deixa passar, é a boca, né?
Então, a boca, ela é um órgão complexo, ela tem algumas partes, como, por exemplo, o palato, né, palato mole, palato duro, a língua, a úvula, né, os dentes. Todos esses órgãos fazem parte de praticamente um sistema, que é a nossa boca, né? Tem muitos órgãos ali dentro para fazer algumas funções, né? A boca é um órgão que tem desde função de afeto, né, de demonstração de carinho, até a função de nutrição, né? É um órgão importante socialmente, inclusive, né? Tipo, dentes bonitos, né? Tem que manter os dentes bonitos, tem que tomar cuidado com o mau hálito, né? Tem que ter uma higiene bucal importante por questões sociais, mas além disso, ela faz parte do nosso órgão, do nosso sistema digestório. E ela tem um papel muito importante, que é iniciar a digestão, né? Ela vai fazer dois tipos de digestão. Ela vai ter uma digestão mecânica, que é o ato de cortar e triturar o alimento, mas também está presente na boca uma enzima digestiva que começa a digestão de um tipo de alimento. Alguém lembra qual que é? A do pão, esqueci o nome. Amilase? A amilase, né? A amilase está presente na nossa saliva e, como o próprio nome diz, o que, que ela quebra? Amido. Amido, né? Então ela vai começar a digestão do amido, começa na nossa boca, tá? E não dá para negar a importância do início dessa digestão. Na boca a gente encontra, então, a amilase está presente na nossa saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, né? A sublingual, que fica embaixo da nossa língua. Já aconteceu com vocês de esguichar saliva debaixo da língua? Sim. Vira e mexe acontece, né? Dá um esguichinho de saliva, às vezes a gente até sem querer, né? E tem a submandibular, que fica aqui, ó, abaixo da mandíbula, e a parótida, que fica nessa região posterior da nossa boca, tá? O alimento, então, aqui na boca, a gente vai morder, vai triturar, e aí a gente engole, ele vai passar pela faringe, vai cair no esôfago. Do esôfago, ele desce até o estômago, e o estômago, ele vai iniciar a próxima fase da digestão. Depois do estômago, ele vem para o duodeno, né? No duodeno, vão chegar as enzimas da vesícula biliar, do fígado, né? Do pâncreas, que é o suco pancreático, né? Que vai ser importante na digestão de proteínas. E aí a gente tem todo o intestino delgado, depois o intestino grosso, né? O cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e o sigmoide, o reto e o ânus. Então aqui estão todos os órgãos que fazem parte do sistema digestório, tá? Beleza? Beleza. O que o seu não, João? Não, eu falei que sair saliva por baixo da língua, tipo, de esguichar. Acho que eu não me recordo de ter acontecido comigo. Né? Vai treinando, um dia você consegue. Mas vamos ver qual que é a importância dessa mastigação aí. Na boca, então, a gente tem 32 dentes, né? E os nossos dentes, eles são especializados. Eles têm diferença nas posições e de função. A gente tem 8 incisivos, que são os dentes da frente, que tem majoritariamente a função de cortar o alimento. A gente usa bem eles quando a gente vai dar uma mordida em uma maçã, quando vai dar uma mordida em um pão, né? São os dentes que a gente corta. A comida é bonita na entrada, não quero ver ela depois disso. Não gostou da figurinha com as mastigações aí?
Além disso, a gente tem 4 caninos que vão ter a função de rasgar. Já deve ter acontecido com você, está comendo uma carne dura e puxar ela para o lado assim, né? E tentar puxar usando os dentes caninos, né? Ele tem exatamente essa função de rasgar. Os pré-molares e os molares, né? Isso, 32 dentes, é para quem teve os 4 dentes do siso já nascidos, né? Muita gente não nasce, né? Esses 4 dentes do siso acabam sendo retirados através de uma cirurgia. Então, esses dentes têm a função de cortar, triturar e triturar o alimento. E esse processo é muito importante para acelerar a digestão. Então, eu trouxe aqui uma figura que traz um exemplo de 4 amendoins, né? Que se eu mastigar 2 vezes, ele fica assim, mas se eu for mastigando várias vezes, até 30 vezes, ele chega a ter esse aspecto. Então, vocês devem imaginar que aqui, 30 vezes mastigado, vai ser muito mais fácil do estômago, do intestino atuarem e fazerem a digestão e a absorção, do que aqui quando ele foi mastigado apenas 2 vezes. Concordam comigo? Sim, senhor. Que bom. Bom, vamos ver em detalhes esses dentes, então. Então, a gente tem aqui, ó, esses 4 da frente são os incisivos, né? A gente tem 2 incisivos centrais, 2 incisivos laterais na parte superior, né? Na maxila. E aqui, 2 incisivos centrais e 2 laterais na mandíbula, né? Que é a inferior. A gente tem os caninos, né? São 2 caninos embaixo, 2 caninos em cima, né? Depois a gente começa os pré-molares, que são 2, primeiro e segundo pré-molar, dos 2 lados, em cima e embaixo. E aí a gente tem os molares, né? Primeiro molar, segundo molar, até o terceiro molar. O terceiro molar, são esses os últimos 4 aqui, eles geralmente nascem após a vida adulta, mas é comum que eles não nasçam, né? Fiquem inclusos e muitas vezes cheguem a ser retirados através de cirurgia. Já ouviram falar do dente do siso? Sim. Sim, né? Alguém já teve que tirar? Já tirei. É isso. Acontece. Às vezes tem que tirar. Tirou só 2? Geralmente tem que tirar os 4, né? Muitas vezes. Mas o que é esse dente, né? Muita gente às vezes tenta simplificar o dente, como se ele fosse. Ô, Anamel. Obrigado, Anamel. Desculpa, professor. Tranquilo. Muitas vezes o pessoal tenta simplificar o dente, como se ele fosse só um osso, né? Mas na verdade o dente é um órgão complexo, né? Ele tem bastante partes. Então aqui é como se a gente tivesse cortado um dente ao meio e a gente está observando desde a parte externa dele até a parte interna, né? E a primeira coisa que vocês vão reparar é que os nossos dentes, eles têm nervos, veias e artérias, né? Ele é um órgão irrigado, ele recebe sangue, tá? E ele tem nervos, e são nervos com bastante sensibilidade. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que qualquer coisa que entra entre os dentes, eu consigo sentir, né? Se você pegar um fio de cabelo e colocar no meio entre os dentes e morder, você sente que tem um fio de cabelo ali, né? Você acha que não devia ter nervo dentro dos dentes? Mas aí você não ia sentir quando você mordesse alguma coisa, né? O problema é que muitas vezes a gente tem desgastes no dente e aí acaba ficando com sensibilidade, né? Sensibilidade a coisas quentes, a coisas frias, né? Acontece. E aí realmente é uma tortura essa sensibilidade à temperatura, né? Mas, bom, acima dessa parte da polpa, né, que é onde estão os vasos sanguíneos e os nervos, que se estende por toda a raiz, e isso aqui é o que os dentistas chamam de canal. Alguém já teve que fazer canal na vida?
Não. 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 Não? Acho que o pessoal é bem novo pra isso, né? O que é o canal? É assim, ó, você tem uma cárie aqui que começa nessa região do esmalte, né? Só que aí você não vai no dentista. E essa cárie é uma bactéria que ela vai se alimentando dessa parte do esmalte do dente. Ela chega aqui na dentina. Se você não for ao dentista e ela atingir a polpa, ela pode descer por um desses canais aqui, infeccionando toda essa parte do dente, tá? Se isso acontecer, seu dentista vai falar, ó, ele vai começar a abrir aqui, vai falar assim, poxa, deu canal. O que é esse deu canal? Ele tem que tirar toda essa parte infectada que invade a raiz do seu dente. Então ele vai com uma brocazinha lá dentro e vai lixando isso aqui até parar de sair, né? A parte infectada, as bactérias ali, e aí preenche isso aqui com uma resina, né? E aí, a partir daquele momento, não sei se vocês já ouviram falar que o dente que fez canal é um dente morto. Não sei se já ouviram essa expressão. Não é bem assim, porque muitas vezes o canal, o dente que faz canal, ele recupera a sensibilidade, mas via de regra, quando se faz um canal, todos esses vasos sanguíneos, esses nervos aqui são retirados, né? Então esse dente para de ter a sensibilidade que ele tinha antes, né? E aí o dente, o que ele tem? Ele tem o esmalte, ele tem a dentina, que é uma parte bem parecida com o osso, aí tem a polpa, onde estão os nervos e os vasos sanguíneos. Toda essa parte que fica exposta para fora da gengiva é a coroa, e aí a gente tem o canal, que é a raiz, né? E no canal estão os nervos e as veias e artérias do dente. Pessoal, eu acho que vocês já estão com uma idade avançada para eu falar isso que eu vou falar para vocês, mas a higiene bucal é bastante importante no sentido de evitar que a gente tenha problemas nos nossos dentes, não é verdade? Todo mundo sabe como que se deve fazer a higiene bucal adequada? Sim. Como que é, Augusto? Dá uma explicada pra gente Você aí. pega assim primeiro, né? Passa fio dental entre os dentes. É importante esse processo, porque tem muita sujeirinha que se acumula ali entre os dentes que a escova de dente não vai tirar. Certo. Aí você pega, coloca pasta de dente lá na escova, escova seus dentes, faz uma limpeza ali na língua, porque é importante. A língua, ela tem bastante bactéria, principalmente pessoas que têm língua geográfica, é importante. Aí, depois tu pega para finalizar, você pega um enxaguante bucal, faz um gargarejo e joga fora. Aí tá limpinha a boca. O uso de enxaguante bucal é bastante controverso, assim. Se a gente for conversar com dentistas, de forma geral, nenhum fala da importância do enxaguante bucal, não. Tá? E outra coisa também, eu já li um artigo que não faz diferença você passar o fio dental antes de escovar os dentes ou depois de escovar os dentes. Você pode escovar os dentes e depois passar fio dental, por exemplo, que vai dar certo também. Mas com que frequência, quantas vezes por dia a gente tem que fazer esse processo? No mínimo No mínimo 3. Quais são essas 3 vezes? Café da manhã, depois do almoço, tipo assim, depois do jantar, que é mais ou menos perto de onde você vai dormir. Isso aí. Beleza? Então vocês estão sabendo aí tudo de saúde bucal, vamos preservá-la. Outro órgão que está dentro da nossa boca é a língua. A língua é um órgão muscular que tem grande mobilidade, né? E tem uma grande importância sensorial, né? E essa importância sensorial ela sente sabores, né? Como, por exemplo, se a gente um dia se um dia vocês quiserem testar, né? Coloquem um alimento na boca de vocês e deixem ele passar por toda a sua língua, né? E é muito comum, por exemplo, a gente ter alguns alimentos que na hora que a gente come, a gente fala assim, nossa, isso tá amargando no final. Vocês já passaram por isso?
Eu já fiz esse teste, prof, de colocar, por exemplo, salgado na onde sente salgado e na onde não sente. E realmente é bastante perceptível. Tipo, na ponta da língua, realmente, você não sente o salgado. E também, como o senhor falou do amargo no fundo da boca, e quando você pensa em alguma coisa ácida, você já sente nessa parte da língua que tá mostrando. Isso aí. O ácido a gente sente na lateral, assim, né? É bem interessante quando a gente vai. E aí, se vocês forem perceber, por exemplo, esse pessoal que faz aqueles testes de sabor, né? Não sei se vocês já viram. Experimenta café para ver a qualidade do café, ou se não, experimenta vinho, ou é sommelier de cerveja, né? A pessoa coloca o líquido na boca e deixa ele passar por toda a língua para tentar entender todas as notas de sabor que tem que estão presentes naquele alimento, né? Porque cada região da nossa língua é responsável por sentir um determinado alimento, um determinado sabor, e é o equilíbrio desses sabores com a textura que vai dar o prazer de se alimentar, né? De comer aquilo que a gente gosta, né? Eu não sei se vocês tiveram Covid, mas uma coisa que mexeu muito comigo quando eu tive Covid é que eu parei absolutamente de sentir qualquer sabor e qualquer cheiro. Vocês passaram por isso? Ainda não. Não? Meu irmão, ele falou que ele perdeu também, só que assim, não foi total, foi um pouco só. Eu tive Covid em dezembro do ano passado e, assim, eu fiquei até maio, abril, quase sem sentir gosto de nada. Hoje eu sinto o gosto das coisas já de novo, o cheiro também, mas tem uma coisa que nunca mais teve o mesmo gosto que tinha antes da Covid para mim, que é a Coca-Cola. Simplesmente mudou o sabor da Coca-Cola total, assim, eu não sei por quê, mas não sei por O quê. Covid te Mudou total. livrando do vício da Coca-Cola, tá ligado? Fazendo bem pra saúde. Sei Viu, lá, professor? Covid é jogada da Guaraná pra acabar com a Coca-Cola. vai saber, né? Pode ser. Eu sei lá, mudou totalmente o gosto da Coca-Cola para mim depois da Covid. E os cheiros, assim, eles também não são mais a mesma coisa. Voltaram a maioria, mas eles não são iguais eram, não. Tem uma alteração, assim. Mas, assim, cada vez mais, eu não sei se meu corpo está se acostumando, né? Eu sinto menos essa alteração, né? Com o tempo isso vai passando. Mas é que o Covid, o que ele faz? Ele ataca o sistema nervoso, né? Então ele não mexe com a língua ou com o nariz. Ele ataca os nervos que chegam até lá, né? E aí a mensagem de sabor e de cheiro para de chegar no cérebro. Não é que ele muda a língua ou o nariz, ele muda o caminho que isso deveria fazer até o nosso cérebro para interpretação, né? E todo mundo já deve ter percebido, às vezes a gente está gripado, com o nariz entupido, parece que a comida não tem o mesmo gosto, né? Já aconteceu isso com vocês? Já, isso já, várias Sim, vezes já. professor. Sabem por quê? Porque o cheiro é super importante no que a gente interpreta como sabor, né? A gente come a comida com vários sentidos, né? Começa pelo olho, né? Por isso que muitas vezes os chefes e tal, eles valorizam uma boa apresentação, né? E aí passa pelo cheiro e pelo sabor, né? Então o sabor e o cheiro tá interligado, né? Por isso que muitas vezes a pessoa fala, isso tá com cheiro, tá com gosto de terra, né? Ah, mas você nunca comeu terra. Não, mas você sabe o cheiro que a terra tem, né? E o cheiro e o sabor são parecidos. Beleza? Também é por isso que quando você quer comer tipo, você tem que comer alguma coisa que você sabe que tem um gosto meio ruim, você, tipo, é melhora se você tampar a respiração. Tem aquelas cenas de desenho, né? Que o cara vai tomar remédio, aí tampa o nariz e toma o remédio, né? É isso aí. Então o cheiro tem a ver com o gosto. Bom,
Aqui então tá a língua, a gente tem aqui o corpo da língua, o ápice e a parte da raiz da língua, né? E aí tem uma série de, de estruturas, né? Cada estrutura tem o seu nome, tudo, mas vocês não precisam saber disso, tá? É só para vocês verem que cada estruturazinha da língua recebe a sua nomenclatura certinha, tá? É aqui a boca com mais detalhes, né? Os dentes, os lábios, aqui a língua com as papilas gustativas, lembrando então doce, salgado, azedo e amargo, né? Essa região de trás é o amargo. Essas papilas gustativas, elas são centros que concentram vários nervos, e é nesses nervos que o COVID atua, fazendo com que a nossa papila gustativa pare de funcionar e a gente pare de sentir gosto. Parece que agora a variante atual, né, que é a variante Delta, já não tem mais tanto esse sintoma, mas na época que eu peguei, que era a alfa, né, que eu acho que era a primeira variante, eu senti, eu perdi totalmente a possibilidade de sentir o sabor das coisas. Bom, e as glândulas salivares? São 3 pares de glândulas, né? As parótidas, aqui. Aqui que geralmente a gente tem, que o pessoal chama de cachumba. Já ouviram falar da cachumba? Eu já vi lá no Todo Mundo Odeia o Chris. É. A cachumba é uma infecção por um vírus, né, aqui dessa glândula, e ela incha, né? Então a pessoa fica com essa região do pescoço inchado, né? As glândulas submaxilares. Desculpa, aqui tá errado. Deixa eu arrumar isso aqui. Que eu já li errado na aula lá antes. Eu achei que eu tinha arrumado. Oi. Prof, como é que pega cachumba? É vírus pelo ar, cara. Vixe. Gotículas de saliva e tudo. Agora sim. Então, as submandibulares, né, que ficam aqui. Aqui, quer dizer, e as sublinguais que ficam aqui. Olha lá, sublingual, submandibular e parótida. São aos pares, tá? Tem duas, uma de cada lado, né? Sublingual, submandibular, parótida, sublingual, submandibular, parótida, tá? A gente produz e engole aproximadamente 1 litro de saliva por dia. Ela é importante porque ela lubrifica e dilui o alimento, e ela contém a amilase salivar ou pitialina, que começa a digestão do amido, do glicogênio e da maltose. E ela atua em pH neutro e é inativada pelo pH ácido. Então, essa enzima, né, a amilase, ela atua bem na boca, porque a boca tem o pH neutro, mas quando o alimento chega no estômago, que entra em contato com o suco gástrico e que o pH é ácido lá, ela para de funcionar, ela é inativada por esse pH ácido. Então, olha lá, videozinho aí, né? Um detalhe, a pessoa mordendo o alimento, mastigando, usando a língua para jogar ele para lá e para cá, reduzindo o tamanho dele, umedecendo com a saliva, e já se inicia a digestão. Aí, no caso da pizza, qual parte aí que está acontecendo da boca? Qual parte da pizza vai começar a ser digerida na boca? Isso, principalmente os açúcares da massa, né? Beleza? E a Raíssa cansou, foi embora. Então, mastiguei, vou engolir. Vejam esse detalhe da epiglote aqui, ó. A epiglote é essa tampinha, tá? Olha lá. Na hora que eu engulo, o alimento força o fechamento dessa tampinha, porque aqui é a traqueia e aqui é o ar que vai para o pulmão, tá? Eu quero que o alimento desça pelo esôfago. O que acontece quando o alimento entra na traqueia? A gente engasga. Engasga, né? E pode, inclusive, ter problema de morrer sufocado, né? Por isso que é perigoso a gente respirar e comer ao mesmo tempo, ou falar e comer ao mesmo tempo, né? Acontece das pessoas engasgarem. Pode falar. O soluço tem água, né? Só um pouquinho.
Primeiro o Mestre dos Magos, depois a Sara. Vamos lá. O soluço tem algo a ver com... O soluço, ele é uma inversão dos movimentos. Quando a gente engole o alimento, né? Ele vai descer pelo esôfago. O esôfago, ele vai fazendo movimentos peristálticos. Tá vendo aqui, ó, que tá mais engrossado? O que é isso? Sim. Os músculos do esôfago vão trabalhando nesse sentido, assim, para baixo, para levar o alimento para o estômago, tá? E isso é tão potente que se você tomar um copo d'água de ponta cabeça, a água não vai descer. O esôfago vai conseguir levar a água até o estômago, tá? Ele é muito eficiente nisso. O que acontece é que, às vezes, por algum estímulo, esses movimentos peristálticos se invertem. Ao invés de acontecer da epiglote para o estômago, começa a acontecer do estômago para a epiglote. E isso causa esse coisa do soluço, beleza. Soluço, tá? E aí começam as simpatias, né? Toma água da borda oposta do copo, vocês já viram essa? Que ao invés de tomar água desse lado do copo, você tem que tomar desse, assim, né? Virando de ponta cabeça. Prende a respiração, né? Tem várias coisas. Mas o soluço é a inversão desses movimentos peristálticos que acontecem por alguma razão e depois de um tempo tendem a passar. Tá bom? A Sara, acho que ia falar alguma coisa, Sara, não? Eu só ia falar que é por isso que quando as pessoas engasgam, geralmente falam, entra no buraco errado. Isso, eles querem dizer exatamente isso. O duro mesmo é quando um grão de arroz entra no buraco errado, você engasga, tosse e ele sai pelo nariz, né? Acho que isso que é o difícil na vida da pessoa. O líquido que sai pelo nariz é horrível. Olha lá. Então, o que acontece quando acontece esse engasgo? Ele desce aqui pela traqueia, né? E aí a pessoa tosse e, às vezes, ao invés de voltar e ir para o esôfago, ele sobe para o nariz, né? E aí o alimento sai pelo nariz. Bom, e o esôfago? O esôfago é um órgão tubular muscular que transporta o alimento até o estômago de forma ativa. Ele faz movimentos para que isso aconteça. Olha lá, ele vai tendo um movimento peristáltico, levando o alimento até o estômago. Ele faz movimentos peristálticos ou a peristalse chama. E isso ajuda na digestão mecânica, porque além de transportar o alimento, conforme esse tubo vai se apertando, ele vai manipulando o alimento também e também vai ajudar na digestão mecânica, tá? E o estômago? Bom, chegamos no estômago. O estômago tem uma região dilatada e musculosa, né? Que é essa parte do corpo. Tem dois esfíncteres, um esfíncter aqui da cárdica, que é onde é a entrada do estômago, e o esfíncter do piloro, que é a saída do estômago, tá? E ele tem paredes protegidas por muco. Aqui o alimento vai ficar entre 2 e 4 horas, e daqui vai sair o quimo, tá? Então entra o alimento passa pela primeira etapa da digestão química aqui no estômago. Quer dizer, a primeira etapa foi lá com a amilase, né? A segunda etapa aqui, e ele vai sair no formato de quimo. Então, olhando o estômago, a gente tem o corpo, a curvatura menor e a curvatura maior, o fundo, que é essa região superior do estômago, que é quando a gente sente que o estômago está cheio, a cárdia, que é essa região que fica mais próxima do coração, o piloro, né? E aqui já é o duodeno, o alimento já saiu do estômago e começou a entrar no intestino delgado. Tranquilo em relação ao estômago? Tranquilo, professor. Então, olha lá, o alimento chegou no estômago, passa pelo esfíncter da cárdia, ele vai entrar em contato com o suco gástrico, que é composto por ácido clorídrico, que, para vocês terem uma ideia, tem um pH 2. Todo mundo está familiarizado com esse negócio de pH? Não muito. É a acidez? Sim, senhor, professor.
pH é o potencial hidrogênio iônico, né? Quer dizer, é a concentração de íons hidrogênio que uma substância tem. Essa concentração pode falar para a gente que a substância é neutra, ácida ou básica. Se o pH tiver em 7, é uma substância neutra. Abaixo de 7 é ácida e acima de 7 é básica, tá? O estômago tem pH 2, quer dizer, ele é bastante ácido, né? É muito ácido. Beleza? Lá no estômago vai acontecer a ação de enzimas, como a pepsina, que vai digerir proteínas. Ela desnatura as proteínas e ela tem uma função bastante importante, que é a de matar patógenos, né? Então, se você não percebeu um gosto estranho na comida, de estragado, e comeu essa comida, e essa comida estava infectada com bactérias, quando chegar no estômago, o pH é tão ácido que vai matar a maioria dessas bactérias. Então, é uma defesa do corpo que o estômago seja ácido. Entenderam a importância disso? Sim, senhor. Bom, próximo passo, o alimento vai para o intestino delgado. O intestino delgado ele tem aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro por 650 centímetros de comprimento, ou seja, aproximadamente 6 metros e meio, tá? O duodeno é só esses primeiros 25 centímetros, tá? No duodeno, o quimo vai receber secreções do fígado e do pâncreas, que secretam bicarbonato de sódio para neutralizar essa acidez do estômago. E aí, esse alimento, esse quimo, agora neutro, né, para básico, vai continuar a sua jornada, entrando no jejum, que é a primeira parte do intestino delgado, e depois no íleo, que é a porção final do intestino delgado. Lá, então, no duodeno, o quimo vai receber secreção da bilis, né, da vesícula biliar e do pâncreas, tá? Aqui nessa porção hepática aqui. Eu não achei essa figura em português, tá, gente? Por isso que ela tá em inglês. O pâncreas, ele tem a amilase, que é responsável pela quebra do amido. Então, o amido que não foi quebrado pela amilase da saliva, agora aqui vai ser quebrado. Ele tem nucleases, que vai quebrar nucleotídeos. Tem carboxipeptidases. E tem lipases, que é onde vai acontecer a digestão de gordura, a quebra de gorduras. Tá? É aqui que as gorduras são emulsificadas. Além disso, ele produz a insulina, e é a parte... A gente fala que o pâncreas ele faz parte do sistema digestório, que no caso ele é uma glândula exócrina, quer dizer, ele secreta os seus produtos em uma cavidade, né? E ele faz parte do sistema endócrino, com a secreção de insulina, que vai para os vasos sanguíneos. Você sabe a função da insulina? Regular o açúcar no sangue, né? Ela retira o açúcar do sangue e armazena no fígado, e aí o fígado, depois de estar repleto, ele vai transformar isso em célula adiposa, e aí vai para a parte subcutânea, né? Nossa camada de gordura. Os intestinos se conectam, sim, o intestino delgado e o grosso se conectam na região onde está o apêndice, né? Eles têm que se conectar, senão não ia ter como o alimento, o bolo alimentar continuar o seu caminho, né? Mas a gente já vai chegar lá, tá? O fígado. Bom, o fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar. E essa bile é um detergente, tá? Ele vai emulsificar gorduras também. Além da lipase do pâncreas, tem a bile, que vai fazer esse serviço.
Jejum e ilho. Bom, aqui né, em verde a gente tem o jejum e em rosa o ilho, tá? No jejum e no ilho a gente tem a maltase, que vai digerir maltose, sacarase, que vai digerir a sacarose, lactase, que vai digerir a lactose. Aí a gente tem a aminopeptidase, dipeptidase, tripeptidase, que vai digerir peptídeos, lipase, que vai digerir os lipídios, nucleosidases, né, que vai digerir os nucleosídeos, e nucleotidades, que vai digerir os nucleotídeos. Então, tudo isso aqui vai ser digerido no intestino delgado. Bom, depois de receber todas as secreções, o quimo se transforma em quilo. Esse quilo é um líquido branco resultante da digestão no intestino delgado. Ele é rico em glicose, frutose e aminoácidos e é absorvido pelos vasos capilares do intestino. Ali a gente tem as vilosidades, que são dobras na parede do intestino, e as células que formam essas dobras na parede do intestino têm microvilosidades, que são dobras nas membranas das células. E isso aumenta a superfície de absorção. E a digestão e absorção no intestino delgado leva entre 3 e 10 horas, dependendo do que está sendo digerido e dependendo da pessoa, porque cada pessoa tem um fluxo intestinal específico. E aí, pessoal, até aqui tá tranquilo? Aham. Bom, como que é essa coisa de microvilosidades e vilosidades? Então, a vilosidade é essa dobradura da parede do intestino, tá? E as microvilosidades são dobraduras da célula, não das paredes. Aqui, ó, a célula tem dobraduras da membrana. Isso é microvilosidades. Então, aqui são as vilosidades e aqui são as microvilosidades. Bom, chegou o intestino delgado aqui, ó, ele se conecta no intestino grosso. Aqui nessa região onde ele se conecta tem o apêndice. Já ouviram falar em apendicite? Sim, sim. Sim. Alguém já teve que fazer cirurgia? Eu fui suspeito em apendicite, mas não fiz cirurgia. Minha esposa teve que fazer cirurgia, cara. Ela começou a sentir uma dor estranha na noite de sexta-feira. Quando foi meio-dia do sábado, ela já estava entrando em cirurgia já. É uma cirurgia de urgência, né? Não pode esperar, não. Porque se o apêndice está inflamado, ele pode, que eles falam que é estoporar, né? Rompe a parede do apêndice. Ali tem muitas bactérias que, se caem na corrente sanguínea, a pessoa pode morrer por sepsis, né? Que seria a chamada infecção generalizada, né? Que as bactérias se espalham por todo o corpo e aí muita gente morre por causa disso se não tiver socorro. Entenderam? Uhum. E que Sim, senhor. Bom, o intestino grosso, é óbvio, ele é mais grosso que o intestino delgado, né? Lembra que o delgado tinha 2,5 centímetros de espessura, o intestino grosso tem 6,5 centímetros de espessura em média, e ele tem 150 centímetros de comprimento. Então, ele tem um seco, onde o intestino delgado se junta com ele, o apêndice, e aí a gente tem o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente, formando o sigmoide, o reto e o ânus, né, por onde as fezes vão sair. Então, colo ou cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema digestório. Agora eu vou voltar naquelas questões que eu apresentei lá no começo. Ficou alguma dúvida a respeito de alguma delas? Não, senhor. Não, senhor. Não? Agora eu troco a resposta para B, hein? B, agir como detergente. Sim. Ih, carai, cadê a resposta? Esqueci de pôr a resposta. Então, de fato, né? Vamos ler de novo. Para serem absorvidos pelas células do intestino, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza polar e são insolúveis em água.
Esses ácidos atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios? Não, né? Agir como detergente? Talvez. Tornar os lipídios anfifílicos? Promover secreção de lipases? Estimular o trânsito intestinal? Não, né? Agir como detergente, dissolver a gordura. E nessa questão, acho que essa é a mais fácil, todo mundo já tinha acertado, né? Que é aumentar a superfície de absorção. Para a apresentação. Beleza, gente. O que eu tinha como aula teórica para vocês hoje era isso, tá? Agora a gente tem aí 50 minutos, né? Agora é 3h30, vai até as 4h20. Né? Vai até as 4h20. Vocês vão ter aí 50 minutos para dar uma revisada, se acharem necessário, e fazerem a atividade avaliativa lá sobre o sistema digestório. Combinado? Professor, a atividade está para abrir às 4? Deixa eu ver lá. Eu não lembro que hora que eu pus para abrir. Ela vai abrir às 4 e vai até quando mesmo? Fica aberto até a aula que vem, cara. Beleza, então. Mas eu vou confirmar se ela tá para abrir às 4, senão eu já abro ela agora, se tiver. É que eu achei que a gente fosse... Eu acho melhor também. Ela tá para abrir às 16. Vou colocar aqui 15h30, tá? Aí vocês já podem fazer. E aí ela vai até dia 9 de setembro, às 23h59, tá bom? Pronto, pessoal, a atividade está aberta, tá? Eu vou interromper a gravação aqui. Assim que o